Boa tarde, galera. Estamos nós aqui no Tati Total Eugênia. Hoje é domingo, dia 13, né, Ellen? Isso. Dia 13 de Outubro. outubro de 2019. E eu trouxe aqui uma convidada bem assim especial, participou de um vídeo meu a semana passada, quando a gente estava fazendo aqui os Eu estava colocando papel nas decorando paredes, a parede do decorando o quarto. quarto, né? A gente está começando, né? E Sim. todo domingo ele vem e a gente, hoje nós, aqui no Tati Total, fala-se sobre todo o assunto, né? E hoje nós vamos falar sobre as possibilidades que os homossexuais estão tendo em relação ao mercado de trabalho atualmente. E eu trouxe Ellen Gazzaroli, que é uma figura assim que é muito antenada nos assuntos, estuda muito, e tem outros afazeres também, né? E eu gostaria de saber, de me inteirar, né, sobre o assunto. Sim. E permitindo assim que as outras pessoas tenham a oportunidade de saber como é que é essa busca de trabalho, né? Como que funciona isso para vocês, né? Sim, no geral, Tati, e todo mundo, né? No geral, ainda continua difícil, no modo geral, para as travestis, para as transexuais se ingressarem no mercado de trabalho. Porque mesmo quando a gente consegue ingressar, entendeu? Que fique bem claro que a gente não quer ser melhor do que ninguém. Mas a Isso. gente tem que estar sempre, todos os dias, mostrando o nosso melhor. Não adianta, a gente tem que fazer melhor, porque se a gente não fizer, a gente acaba sendo realmente devorado pelo preconceito. Então, assim, eu já trabalhei como faxineira, eu já trabalhei como operadora de telemarketing, eu já trabalhei como gráfica, entendeu? Como babá, já exerci inúmeras atividades. Mas em todas elas, eu só pedia que me dessem o respeito que eu dava, entendeu? Mas eu tinha que estar sempre, entendeu? Às vezes criando até alguns personagens para Ah, que era eu. dessa maneira, mas por Sim. quê? Como que acontece? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa empresa, na mesma empresa eu tive dois cargos. Eu comecei como faxineiro, entendeu? E assim, eu sou uma pessoa que eu converso com todas as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amizades, e graças a Deus tem muitas pessoas que gostam de mim. Então eu sofri preconceito do tipo, ah, você tá rebolando muito, isso e aquilo, ou você não pode ser amigo de outras pessoas que são de outros setores, porque você tem que reconhecer o seu lugar, e isso e aquilo. Não. A gente tem sim que levantar a cabeça e fazer cada dia melhor o nosso trabalho. Entendeu? Porque pra gente é muito mais difícil do que para um heterossexual ou mesmo para um homossexual que não seja feminado, que não seja trans, que não seja uma travesti. Porque se a gente não fizer, a gente acaba sendo devorado pelo preconceito. Mas o preconceito é no geral, né? Porque às vezes a gente não é só o homossexualismo, o Não. trans, todo mundo tem um tipo de preconceito. Eu tenho alguns Não, preconceitos todos comigo temos, mesma. todos Eu temos. quero sempre dar o melhor de mim para tudo que eu estiver fazendo, para qualquer Sim, atividade. Eu preciso dar o melhor de mim, eu preciso ser transparente. sim. Mas e em relação também as suas expectativas de estudo, desse trabalho que você tem feito aí, como é que está sendo? Sim, com certeza. É o que eu falo, a gente tem que estar sempre um passo à frente. Então, assim, esse ano eu voltei a estudar, estou fazendo inglês, estou tentando talvez conquistar outros espaços
talvez ver outras coisas também. Por quê? Porque a gente não pode também ficar parado no lugar comum. A gente tem que estar sempre em movimento. Eu, pelo menos, eu vejo assim, eu preciso estar sempre em movimento. Cada a vez que eu me proponho a fazer alguma coisa, eu me proponho a fazer da melhor forma possível. Mas isso também é no geral, todo mundo Isso. deve ser assim, né? Independente de opção sexual, Não. porque na verdade também Sim. não existe a opção sexual, as pessoas confundem. A gente já chega no planeta Terra sabendo que vai haver uma mudança, porque é uma mudança, não é uma escolha. Porque se fosse para escolher, o ideal seria aquela coisa tradicional, né? Casar, ter filhos, aturar o marido, né? As traições, porque é tudo muito... Agradar a família. Agradar a família. Só que a gente tem que se agradar, né? Sim. Porque caso contrário, você vive uma vida que não é tua. Com certeza. Eu só realmente consegui ver o que era de verdade a felicidade quando eu deixei tudo de lado e resolvi falar, ó, agora é eu, agora é a minha vida, sabe? É claro que o que eu posso fazer para poder, entendeu? Manter o controle, entendeu? É claro que eu não vou me estressar por qualquer coisa, isso e aquilo. Mas todos nós devemos assumir uma postura, entendeu? Independente, não se deixar levar pelas opiniões alheias, pelo que os outros falam. A gente tem que simplesmente fazer e fazer bem feito. Porque se não faz bem feito, todo mundo recebe críticas, né? Eu tenho a mania de fazer um vídeo e não tirar a internet. Nisso, eu tenho esquecido de fazer isso. Por isso tá dando esses barulhinhos ali. E as pessoas precisam se amarem. Porque a partir do momento que a gente se ama, a gente está preparada para amar ao próximo. Sim. E não ter preconceito com o próximo. Por quê? Pra que o preconceito? Então, o preconceito já está fora de moda. Eu compreendo o preconceito de uma forma assim. Todos nós temos os nossos preconceitos. Isso, é o que eu falei no princípio, né? Como você estava dizendo no início, todos nós temos uma ou outra questão que a gente pode não aceitar. Isso não é errado, entendeu? O errado é você expor a sua maneira de pensar. Exatamente. Entendeu? Porque você pode pensar diferente de uma pessoa, mas desrespeitá-la você não pode. Não pode, não tem como, entendeu? né? É muito assim, eu tenho vários amigos, né? E que eles são homossexuais, são travestis, trans. E eu respeito todos eles, claro que eu respeito, como respeito o hétero também. Sim. Mas eu acho que a gente tem que ser melhor a cada dia do que... Com certeza, eu vejo muita coisa que eu passei na minha vida, que às vezes eu via como as pessoas não gostam de mim, que as pessoas têm preconceito e isso e aquilo, mas quando eu fui amadurecendo, eu vi que muito desse preconceito era retorno das minhas atitudes. Das suas atitudes e também preconceito seu, porque se você, a partir do momento que o ser humano se ama, porque eu preciso me amar, porque se eu não me amar, como eu vou doar amor para alguém? Sim. É muito... O mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, então aprenda a se amar, porque quando você aprender a se amar, aí você irradia esse amor. Irradia esse amor e as pessoas podem falar o que bem quiserem, que a gente não se abala. Nós chegamos, não existe a idade, chegou na certa idade, não. Eu cheguei na idade certa, né? Ela está na idade certa, desculpa o ele. Não. E assim, as pessoas precisam amar a si próprio. Porque a partir do momento que eu comecei a me amar, eu comecei a amar
e aceitar o meu semelhante da maneira que eles precisam ser amados e aceitos. Né? Porque independente de ser homossexual, de ser hétero, de qualquer... Ser negro, de ser índio. A gente não pode ter amarelo, né? Tem gente que tem o preconceito com alguém que é amarelo, né? Os orientais têm preconceito. Às vezes a gente vê um árabe na rua e já fala, é um homem bomba. É um estrangeiro, né? E a gente tem que, na Bíblia diz também que a gente precisa receber bem os estrangeiros, né? Mesmo, assim, eu não sei em qual parte da Bíblia que está escrito isso. Se me perguntar também, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde que está escrito isso? Eu não sei. Aí para isso tem que fazer um novo vídeo para poder abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e tá podendo expressar isso para as pessoas. E assim, para o vídeo não ficar muito longo também, porque Tati Eugênia Total não pode ficar muito tempo, porque eu preciso de um tempo legal, né? Porque eu estou começando agora, né? Eu agradeço a você por você ter aberto, né? Tirado um pouco do teu tempo para estar aqui falando comigo a respeito desse assunto que é muito delicado. Nós vamos voltar e nós vamos falar sobre homossexualidade e religião. Né? Porque às vezes as pessoas acham que o homossexual não pode ter religião. Que ele tem que ter aquela religião pré-definida. E não vai ser assim, entendeu? O domingo tá perfeito, né? Ao lado da Ellen Guizaroli, fica um pouco mais colorido, porque esses seres humanos, eles têm o dom de colorir a vida da gente, né? E eu agradeço, né, mais uma vez por você estar aqui. Eu agradeço você também. Eu agradeço as pessoas e peço que a brincadeira continua. Que acaba que eu criei esse hábito de todas as vezes que as pessoas assistirem o vídeo na totalidade, hoje a palavra é hashtag homossexualidade ou hashtag transexualidade. Aí fica aí a critério de vocês. Ó, um beijo pra vocês, mais uma vez, obrigado, Ellen. Nada. Beijo, boa tarde, gente. Boa tarde, galera.